Olá, hoje eu vou responder essa seguinte pergunta aqui, ó. O que é gordura no fígado? Gordura no fígado é um termo que acabou se popularizando. No entanto, o termo médico correto é esteatose hepática. E a esteatose hepática, ela basicamente, ela acontece quando o fígado ele passa a acumular triglicerídeos dentro dos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. Vamos abrir um pouquinho mais aqui. O que acontece de forma bioquímica? Bioquimicamente ocorre por um desequilíbrio entre 4 vias. A nossa primeira via aqui que acaba ocorrendo esse desequilíbrio. Primeiro, entra gordura demais no fígado. Segundo, o fígado ele fabrica gordura demais. Terceiro, o fígado queima a gordura de menos. E o quarto, o fígado exporta a gordura de forma insuficiente. Devido a esse desequilíbrio nessas 4 vias, o fígado ele começa a acumular gordura então no interior das células. Na prática, a resistência à insulina ela aumenta um processo que a gente chama de lipólise, ou seja, a quebra de gordura no tecido adiposo e faz chegar então. Imagina o seguinte, vamos lá, voltando aqui um pouquinho. Então, na prática, no dia a dia, essa resistência insulínica, ela aumenta essa quebra de gordura lá no tecido adiposo. Consequentemente, os ácidos graxos livres, eles chegam numa maior quantidade no fígado. Ao mesmo tempo, o excesso de carboidratos, aqui pessoal, vamos abrir um parênteses, tá? Então, esse excesso de carboidratos, abre o parênteses, carboidratos em excesso, ou seja, numa quantidade maior do que deveria estar, e normalmente um carboidrato de má qualidade, tá? Fechou parênteses, só para a gente não gerar uma carbofobia. A hiperinsulinemia, ou seja, o paciente tem uma quantidade alta de carboidratos, normalmente de má qualidade, causando a necessidade de mais insulina na corrente sanguínea. Consequentemente, ele tem aí uma hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, junto com essa grande quantidade de carboidratos de má qualidade, causa um estímulo que a gente chama de lipogênese de novo. Esse termo, lipogênese de novo, ele é um termo bioquímico, tá? Isso acaba estimulando, né? Ele aumenta a síntese hepática de ácidos graxos e triglicerídeos. Quando essa carga lipídica, né? Então, quando tem esse aumento de quantidade de gordura lá no fígado, o fígado é um órgão enorme, é um órgão que tem uma quantidade e uma capacidade absurda de metabolismo, no entanto, ele tem um limite, como qualquer outro órgão. Quando essa carga lipídica ela acaba superando a capacidade de oxidação mitocondrial e de exportação dessa gordura em forma de VLDL, a gordura então ela acaba se acumulando. Então imagina o seguinte, vamos colocar em números aqui só para a gente tentar elucidar, ficar um pouco mais claro. Imagina que o fígado ele consegue lidar muito bem com 100, aí chega a 150, opa, ele lida bem com 100 e ainda sobra 50. Então essa quantidade que sobrou, ela acaba se acumulando no interior das células do fígado. Se esse processo ele persiste, então ele começa a acumular 50 num dia, 50 no outro, 50 no outro. Então, se isso persiste por um período, acaba surgindo o que a gente chama de lipotoxicidade. Então, essa grande quantidade de gordura acaba sendo tóxica para o fígado, causando o que a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele estimula uma inflamação. Essa inflamação lá inicialmente é algo que ela tenta controlar esse estresse, mas é um mecanismo de defesa. No entanto, essa inflamação em parte dos pacientes, se esse processo ele ocorre de forma persistente, pode até mesmo causar o que a gente chama de fibrose. Então existe uma progressão aqui. Então o paciente tem uma esteatose, essa esteatose ela é uma esteatose persistente, vai aumentando o grau, essa quantidade de gordura acumulada, podendo chegar nesse grau que a gente chama de fibrose. E se essa fibrose aumentar e pegar uma grande área do fígado, esse paciente ele pode ter até mesmo uma insuficiência hepática e ter a necessidade de fazer, por exemplo, um transplante hepático.
Em relação à estetose hepática, basicamente é isso, de uma forma bem simples, né? Na realidade, tem muito que dá para falar sobre isso. No entanto, de forma simples aqui, mais enxuta, é isso. Um forte abraço e até o próximo.